Retomando aqui então o nosso estudo do nosso livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, através de Chico e também de Valdo Vieira, nós estamos na parte primeira, no capítulo número 11, Existência da Alma, e nós vamos abordar hoje a partir do item A Larva e a Criança. Fazendo uma recapitulação daquilo que nós vimos até agora, nós tivemos então, primeiro, a evolução morfológica e moral. André Luiz trouxe para nós aqui um paralelo da evolução do corpo e, ao mesmo tempo, da evolução do princípio inteligente, né? Então, a evolução do corpo, desde o início da sua jornada terrena, na condição de seres unicelulares, depois de pluricelulares, aumentando a sua estrutura, fazendo com que o corpo se tornasse mais complexo, tudo isso através dos impulsos da mente, que também ali foram se aprimorando conforme os seres foram progredindo nessa senda evolutiva. Nós tivemos aqui também a evolução do cérebro, da inteligência, da consciência. Depois aqui, noção do direito. Conforme então o homem, o princípio inteligente já alcançando essa condição hominal, nós tivemos então o homem se estabelecendo no solo, se estabelecendo na terra, saindo daquela condição primitiva da chamada pré-história, e começou então a organizar a sua vida a partir do desenvolvimento do seu intelecto e também a partir do desenvolvimento dos seus sentimentos, porque criando laços de afeto e também criando apegos aos seus descendentes, à sua família, nós percebemos então que o homem sentiu aquela necessidade de estabelecer-se de um modo mais organizado para dar ali sequência na sua descendência, né? Tendo ali a alimentação, tendo ali a segurança, tendo também ali relações mais próximas com esses que estão ali vinculados ao seu grupo, como também a outros grupos que começam a aparecer, né, a se aproximar também. Né? Pois é, Braz, a gente vê aqui nesse relato de André Luiz, primeiro o homem, a gente lembra que a ideia, né, da socialização, ele já é um caminho bastante longo, porque a gente percebeu, estudando um pouco do reino animal, nós vimos ali, os animais vivendo em comunidade, né? E nessas comunidades nós percebemos essas pequenas sociedades, né? Nós vemos ali, assistindo a qualquer documentário que mostra a vida selvagem, né? Tanto aquática como terrestre, como entre as aves, então eles vivem em comunidade, então isso já é um princípio de socialização, que vem de uma forma instintiva, mas conforme o homem então vai evoluindo, ele começa a dar sentido, não apenas um sentido de sobrevivência, de autopreservação, como acontece no reino animal, mas ele começa a desenvolver sentimentos, valores, começa ali também a criar mesmo, sistematizar a sua vida em comunidade, como nós vimos ali, tendo essa ideia da noção do direito, tendo a ideia da noção dos deveres. Então, quando nós pegamos a sociedade da forma como ela é hoje, percebendo a longa trajetória que já foi percorrida por esse princípio inteligente, e observando também a longa trajetória no futuro, mudando o sentido dessas relações, não mais pelo interesse, não mais também sustentado pelo egoísmo, mas vendo ali o espírito de fraternidade se desenvolvendo nessas comunidades, nós veremos então uma forma completamente diferente de relacionamento social. Mas a gente não pode, a gente sabe, né, que como a natureza não dá saltos. Ontem mesmo, estudando lá no nosso grupo de estudos do Espiritismo.net, falando sobre a vida de Francisco de Assis, né, eu tive a oportunidade de conduzir esse estudo ontem. Então, ontem nós falávamos sobre a história da Igreja Católica, estudando apostilas sobre a história do Espiritismo. E aí então a gente vê o Espiritismo como ele é hoje, a sua base filosófica, que é a filosofia cristã, que hoje também nós sustentamos, né, e damos desenvolvimento a ela
a partir de uma nova visão, a partir de uma nova perspectiva, e nós olhamos então séculos passados, vendo de que modo que o cristianismo se estabeleceu no mundo ocidental, vendo ali a Igreja Católica como sendo ali a principal instituição responsável por dar continuidade nesses ensinamentos. Depois nós tivemos ali caminhos tortuosos que foram percorridos, porque os homens ainda tinham valores muito frágeis. A instituição, de um modo geral, impondo ali influências e regras para a sociedade, visando o seu próprio interesse. Depois nós vimos a ruptura através de cismas, né, dentro da própria igreja, depois ali com as igrejas reformadas, né, vimos a Inquisição. Então, toda essa trajetória que a gente começa a olhar para trás, hoje é muito fácil para nós fazermos julgamento do certo e do errado quando nós olhamos para o passado e vemos ali as condutas dos homens e as condutas das instituições. Mas não é possível mudar aquilo que eles fizeram, já que aquilo que eles fizeram era o resultado direto do grau evolutivo que eles tinham. Então a mesma coisa quando nós olhamos a história do homem, pensando assim, se naquela época os homens tivessem feito algo diferente, as coisas teriam se modificado. Só que não seria possível esperar algo diferente, porque aquilo que foi feito foi o máximo que poderia ter acontecido. O homem não era capaz de fazer nada além daquilo que ele fez pela sua condição. Então nós vamos observar que a vida do homem individualmente, a vida do homem em sociedade, com todos os erros e acertos, faz parte da história. Não é possível modificar aquilo, exigir que faça alguma coisa que ele não sabe fazer. Então, movido pelos seus instintos e movido pelos seus valores, ele não pode fazer nada além daquilo que ele sabe. Né? Então, tudo isso, todas essas ideias, todo esse conhecimento que nós vamos adquirindo é resultado das experiências. Por isso, então, que as reencarnações sucessivas são para nós uma grande escola. O homem vai aprendendo, primeiro, através de um adestramento. Porque ele não tendo ainda consciência completamente desperta, ele vai então aprender com os erros e com os acertos, ou seja, quando ele acerta, ele ganha uma recompensa. Quando ele erra, ele acaba sofrendo uma punição que ele próprio se impõe. Mas com o passar do tempo, quando a consciência então desperta, ele já começa a discernir o certo do errado. E aí então ele já começa a tomar decisões baseado realmente no seu bem-estar, baseado no seu desenvolvimento. Então tudo acontece com o tempo. Então essa mesma demora que houve na transformação da vida social do homem é natural porque o homem também demora para evoluir. Ele demora também para alcançar essas mudanças. Se hoje nós temos uma relação social que tem ali as suas dificuldades, e nós olhamos para o passado e vemos que eram relações que traziam problemas maiores ainda, então significa que no passado nós éramos menos conscientes do que agora. Por isso, as consequências das escolhas eram consequências mais problemáticas. Mas, mais uma vez, a natureza não dá saltos. Nós não podemos esperar alguma coisa que nós não sabemos ainda fazer. Então, hoje nós estamos passando por um processo, nós, enquanto humanidade, nós estamos passando por um processo de espiritualização. Se no passado era muito mais a religiosidade que nós vivíamos, né? Ou muito mais ali a ligação religiosa a partir das instituições terrenas, essas instituições vieram exatamente para trazer para o homem essa noção de espiritualidade, embora ainda não tão perfeitas como gostaríamos que fosse. Mas também as religiões, as instituições daquele período passado faziam o máximo que poderiam fazer, já que os homens também eram limitados naquele tempo. Hoje nós estamos tendo uma visão mais diferenciada do plano espiritual, mais clara, essa visão vem se disseminando cada vez mais. Embora nós vejamos, né, que a doutrina espírita tem uma quantidade pequena de adeptos no nosso planeta, até mesmo aqui no nosso país, nós vemos que as pessoas das demais religiões estão questionando muitos dogmas, muitos temas que são apresentados, né, na sua educação religiosa. Então, eles aceitam algumas coisas com toda a profundidade, com toda a fé. Outras, elas questionam se é aquilo mesmo, outras já negam. Então, nós percebemos que esses questionamentos desses dogmas e dessa base filosófica
é parte desse processo de evolução. Começam a ver o mundo espiritual de uma forma diferente. Basta a gente lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em que, embora lá nós tenhamos, né, as igrejas evangélicas como sendo as mais presentes naquele país, assim como a religião católica e outras religiões, né, no caso a religião islâmica, a religião judaica, que nós vemos bastante, 60% da população acredita na reencarnação, embora de uma forma fantasiosa. Então a gente pensa, mas como é que é possível você ter ali uma base religiosa que não tem a reencarnação como parte dos seus fundamentos e as pessoas pensam na reencarnação como uma solução para os problemas da vida? É aí então que nós vemos esses questionamentos desses valores. Né? Bom dia, Flávio. Bom dia, deixa eu ver quem chegou. Bom dia. Bom dia para quem já está aqui. Né? O Tico até colocou ali, daí a nossa dificuldade de compreender melhor a questão da evolução, né? Porque, né, essa noção de tempo é realmente muito, muito difícil para todos nós, porque o fato de nós termos uma noção clara da nossa existência apenas agora aqui no mundo terreno faz com que nós tenhamos uma dificuldade de olhar para trás e perceber essa nossa vida precedente, né, a nossa vida passada e essa vida futura que nos espera, ou essa continuidade da existência. A Sun já colocou, né? Então, de certa forma, podemos dizer que o que definimos como o mal pode ser classificado como parte da nossa ignorância e que, em alguma medida, temos que passar por essas etapas para poder evoluir perfeitamente, Sonja. Exatamente isso. Os espíritos mesmos dizem para nós que não é uma questão de bem ou de mal, é questão de imaturidade ou questão de maturidade, é questão de conhecimento ou de ignorância. É exatamente isso. Então, nós vamos aprendendo, André Luiz ele destacou isso para nós no passado, que o homem vai aprendendo, por exemplo, aqui nesse item falando sobre a noção de direito. Ele diz assim para nós, olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Não, está aqui no outro item, consciência desperta. Ele coloca assim para nós. Reconhece que dispõe de liberdade de matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto a seu turno pode igualmente exterminar-lhe o corpo e amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros gestos semelhantes para ele. Então é esse adestramento que eu falei para vocês. Nós vamos então aprendendo com os erros e acertos, ou seja, é aquela história, eu coloco adestramento, que a gente lembra bastante na questão do adestramento dos animais. Se ele acerta, ele ganha um biscoitinho, se ele erra, ele é chamado na atenção dele ali com uma pequena, entre aspas, punição, né? Ou mesmo punição propriamente dita para aqueles homens ainda mais cruéis. Né? Mas nós vemos isso. Agora, quando a consciência começa a despertar, você não aprende com o erro e com o acerto. Você pensa, raciocina e antecipa as consequências e por isso você toma a decisão mais sábia. Então nós estamos passando nessa fase agora, nesse momento da nossa história, nesse momento da nossa evolução, em que nós já estamos modificando. Agimos ainda de uma forma impulsiva, de uma forma ainda não refletida, digamos assim. Mas também nós temos atitudes em que nós pensamos, será que eu devo fazer isso? Será que isso é correto? Mas nós ainda vacilamos, por isso nós estamos agora vivendo uma fase de transição em que nós saímos dos instintos e entramos na razão. Com o passar do tempo, porque se nós não fazemos alguma coisa errada com esse período da razão, não é porque nós somos pessoas já evoluídas, é porque nós já sabemos que se fizermos errado, nós sofreremos as consequências. Então a gente já faz isso, podemos dizer assim, meio que por interesse. Eu não vou agir errado, porque senão... Agora, quando a gente sai, então, nessas três fases, né? O instinto, a razão e os sentimentos. Quando nós chegarmos nessa fase evoluída dos sentimentos, nós agiremos plenamente em comunhão com as leis divinas. E nós sabemos que a base dessa lei divina é a lei do amor. E aí, então, nós teremos plena consciência disso. Exatamente, não existe o mal. Eu coloco para vocês sempre a ideia, uma ideia de um pensamento budista, que não existe o certo ou errado. Existe aquilo que te faz bem ou existe aquilo que te faz mal. E esse te faz bem ou te faz mal não é você individualmente. É que se você age de uma forma equivocada,
aquilo vai te fazer mal porque pelas leis universais, pela lei de causa e efeito, pelas leis naturais de Deus, você vai ter que retomar o equilíbrio para aquele desequilíbrio que você causou. Se você causa uma desarmonia, você será inevitavelmente trazido de volta para poder restabelecer essa desorganização. Então, por isso que nós colocamos, né, a ideia do mal. Não é mal. Dentro da ignorância daquele indivíduo, ele vai agir com egoísmo, ele vai agir com orgulho, ele vai agir com seus instintos, mas no momento em que ele recobra a razão, ele fala, peraí, mas por que eu estou fazendo isso? Então nós vamos perceber que aquilo que nós chamamos de mal, na verdade é ignorância. Nós vamos encontrar hoje, nas tantas penitenciárias espalhadas pelo mundo, espíritos que ainda não compreenderam o sentido da sua existência, que agem de uma forma ainda instintiva, de uma forma primitiva. E que esses espíritos estão passando por um processo de educação essa que nós mesmos estamos passando e já passamos. Talvez a nossa fase não seja tão dolorosa como a desses espíritos, mas já passamos por isso também. Não é possível encontrar um espírito que traga ainda instintos selvagens, noções de valores nobres. É parte do processo de evolução. Por isso que nós estamos estudando desde o início da existência, lá no comecinho, para chegarmos agora nesse estágio em que nós estamos, passando gradualmente por cada fase, por cada etapa, por cada experiência, por cada aprendizado. Né? Bom dia, Flávio. Bom dia, Gilda. Vamos lá. Isso aqui é só a recapitulação, né? Vamos em frente para a gente poder pegar o estudo de hoje. Então, aqui no final, né, dessa parte aqui da consciência desperta, o André Luiz coloca para nós, né? Desde então, não guarda a existência circunscrita a romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro em que se lhe guarda o invólucro anulado ou imprestável. Ou seja, conforme a consciência desperta, ele começa a ter uma noção maior de espiritualidade. Ele começa a ter ali um sentido de existência imortal, de convivência com um plano diferente daquele que ele vive. Ele começa a viver no campo dos sonhos, no campo da imaginação, no campo da intuição, nessa relação mais próxima com o plano espiritual. E aí, então, para concluir esse item, ele diz assim, incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-se a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Então, quando ele começa a incorporar responsabilidade, ele começa a já ter essa noção de liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo a lei de causa e efeito que vai trazer para ele ali as responsabilidades das escolhas que ele faz. E isso porque a gente tem que lembrar sempre que lei de causa e efeito não significa uma lei punitiva. É uma lei também de recompensas, porque quando ele faz as escolhas corretas, ele recebe também os benefícios das suas escolhas. Então a lei de causa e efeito ela é neutra. Assim como nós já conversamos, né? Quando nós falamos sobre o dinheiro, quando nós falamos sobre uma faca, a impressão que dá é que a faca só é destrutiva, que o dinheiro só é destrutivo, e na verdade eles são neutros. Somos nós que vamos dar a eles um impulso, e esse impulso pode ser construtivo ou destrutivo. A faca pode cortar o alimento, mas ela pode praticar um crime. O dinheiro pode alimentar um vício, mas ele pode construir algo muito positivo. E a mesma coisa acontece com a lei de causa e efeito. Ela te dá liberdade de escolha. Se fizer as escolhas certas, as consequências serão positivas. Muito bem. O próximo item aqui agora, então, que é o novo item que a gente vai avançar, a larva e a criança. André Luiz vai fazer aqui um comparativo entre entre os dois próximos itens que nós vamos estudar. E a larva e a criança faz uma comparação do desenvolvimento orgânico dos seres e também do desenvolvimento do princípio inteligente. Vamos a ele. Nesse sentido, ou seja, da consciência desperta na noção de responsabilidade, importa lembrar aqui, com as diferenças justas, já que é só uma ilustração que André Luiz traz para nós,
o símile que a vida assinala entre as alterações da existência da alma humana e para os insetos de metamorfose integral. A larva que se afasta do ovo ingressa em novo período de desenvolvimento, que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os efemerídeos, é uma espécie de inseto, né? Mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida e conservando no tubo digestivo os remanescentes de gema da fase embrionária, para iniciar, depois da excreção, os processos de alimentação e ingestão. Uma pequena comparação que ele faz, colocando, né, que o processo de desenvolvimento de um inseto, ele começa com o ovo, ele passa para uma larva, essa larva passa por etapas em que ela vai se desenvolvendo fisicamente, até entrar na condição de pulpa, que é aquela fase do casulo, para depois se transformar num inseto. E aqui o que ele coloca para nós, então, é mostrando que, nesse caso, nós temos ali, nesse desenvolvimento, ele vai ali formando pequenos órgãos, principalmente aqui ele coloca, né, conservando o tubo digestivo, os remanescentes da gema da fase embrionária. Aquilo muito parecido quando era ali o ovo sendo ali se desenvolvendo, né? Para iniciar, depois da excreção, os processos de alimentação. Olha só a comparação que ele faz aqui com a criança. A criança recém-nata retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, que se firma através de alguns anos. A princípio tenra e frágil, retém na própria organização os recursos consanguíneos que lhes foram doados por manutenção endosmótica no organismo materno para somente depois eliminar, quanto lhe seja possível, esses mesmos recursos, gerando os que lhe são próprios. Ou seja, a criança, então, no útero da mãe, ela vai recebendo ali toda a alimentação, todos os nutrientes para que ela possa se desenvolver. No momento em que ela nasce, ela começa então a fazer ali a sua própria ingestão, ela começa a trabalhar o seu aparelho digestório, ela começa ali a absorver os nutrientes a partir dos alimentos que ela mesma absorve no seu organismo, ela já não passa por aquele processo dessa endosmótica, em que os nutrientes da mãe, através desse processo de, vamos dizer assim, pressão, passa do corpo da mãe para o corpo da criança. A mesma coisa acontece com as larvas, que do ovo passam então a desenvolver, na condição de larva, já a sua própria condição de alimentação. André Luiz traz essa comparação apenas para mostrar ali essa fase de desenvolvimento. E a mesma coisa acontece, por exemplo, a gente faz uma comparação com o espírito, se no início da sua jornada ele é conduzido. Nós vimos isso, né? Inclusive tivemos participação dos nossos amigos espirituais que endossaram exatamente essa ideia, mostrando para nós que no início nós tínhamos ali os tutores espirituais que conduziam aqueles seres, aqueles homens naquela condição primitiva, para ali dentro, né, respeitando ali as suas limitações, mas conduzindo para despertar essas noções de valores, noção de justiça, noção de direito. Até que depois de atingindo um certo grau de maturidade, os homens passaram a fazer as suas próprias escolhas. Vemos então no campo biológico, nessa comparação que André Luiz traz, entrando no campo moral e intelectual. Quando primeiro você é conduzido e depois você próprio se conduz assumindo as responsabilidades. E ele continua. Avançando na execução dos programas traçados para a sua existência, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo e, conforme a espécie, promove por si mesma a mudança de pele, indispensável ao condicionamento do seu próprio volume. Até aí normal, apenas uma descrição que ele faz, uma comparação, falando então que essa larva começa a buscar os recursos próprios. E aí então a gente vê, né, estudando um pouquinho sobre essa parte de entomologia, né, o estudo dos insetos, da vida, dos ciclos e tudo mais, as situações curiosas que nós vemos, né? Como, por exemplo, nós vemos ali uma vespa que num pequeno inseto injeta os seus ovos dentro desse inseto e as larvas dentro dele começam então a se alimentar dele vivo, porque ele fica no estado de êxtase, assim digamos, né? Mas as larvas vão se alimentando dos seus órgãos internos.
E a gente olha e pensa assim, mas que coisa bizarra. E na verdade nós estamos vendo ali a natureza fazendo com que as espécies, então, né, mutuamente acabam se sustentando. É a mesma coisa que nós vemos também em outras espécies ali que se alimentam de componentes orgânicos, né, que se alimentam de plantas. Nós vemos na natureza, numa plantação, por exemplo, as larvas devorando plantações, e a gente procura encontrar ali meios de limitar essas pragas, né, para facilitar ali as nossas colheitas, e nós vemos simplesmente a natureza agindo. Eu acho que não tem assim uma imagem mais curiosa do que vermos aquelas lagartas, né, que estão ali nas folhas das plantações, e elas comem vorazmente de uma pequena larva, depois de alguns dias, ela praticamente ali dobra ou triplica o seu tamanho. Que é exatamente ali esse processo, que se inicialmente ela se alimentava daquilo que ela colocava no ovo, agora ela se alimenta por si própria, ela mesma vai instintivamente em busca do seu alimento. E aqui André Luiz agora compara com a criança. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve tomando o alimento preciso à expansão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o campo somático, de maneira a que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Então, primeiro aqui um ponto importante, que é a mente, nós vimos isso lá nos capítulos iniciais, que é a mente do princípio inteligente que impulsiona o desenvolvimento do seu corpo, e não o contrário, como a gente pensa hoje na biologia. Uma espécie simplesmente nasce e ela se encontra viva, e você, partindo do princípio de que existe um princípio inteligente, esse princípio ocupa aquele corpo que foi criado para ela. E, na verdade, nós entendemos que foi ela mesma que criou aquele corpo, a partir do comando da mente, ainda que seja de uma forma completamente instintiva e inconsciente. Mas pelo fato daquela mente primitiva, ou daquele embrião mental, estar condicionado a assumir aquela forma, a impulsionar o desenvolvimento do seu corpo, dos seus órgãos, dos seus sistemas, ele então que dá esse impulso. Nesse caso, a criança faz a mesma coisa. E aí ele coloca então, conforme o corpo dela, da criança, vai se desenvolvendo a partir dessa renovação celular de órgãos e tecidos que constituem o corpo somático. A gente lembra que o corpo somático, aqui André Luiz chama de perispírito, de maneira que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Né? Então, bem interessante como nós vemos aqui esse processo todo, em que a mente influencia o perispírito, que por sua vez molda o corpo físico. E aí então vem a teoria do professor Hermínio Guimarães Andrade, que traz para nós a ideia do modelo organizador biológico. O Braz colocou, né, qual é o próximo passo da minhoca? Né? Braz, a gente tem essa curiosidade de tentar fazer com que haja uma conexão entre as espécies. Ou seja, de uma espécie passa para outra, mas nós já vimos aqui numa resposta, inclusive, que nós recebemos durante os estudos, que eu cheguei até a comentar que você pode pegar, por exemplo, que o princípio inteligente se desenvolve dentro da própria espécie. Ele vai passando, né, por etapas evolutivas, alcançando proporções maiores e mais complexas. Então ele trouxe até a ideia, né, que o sapo sempre vai viver ali na vida do sapo, mas passando por espécies que são cada vez mais desenvolvidas. Agora, o momento em que esse princípio inteligente atinge um grau máximo de evolução para saltar para uma outra etapa, aí então nós não conhecemos. Não é possível para nós fazer ali uma conexão, né, de uma espécie passa para outra. Quando que um gato vira humano, ou será que o gato vira uma outra espécie? O gato vai passando por outros estágios? Qual é exatamente o caminho que esse princípio percorre? Isso nós não sabemos. Felizmente ou infelizmente, não sabemos, né? O Tico até colocou, né, às vezes me pergunto para quem André Luiz escreveu essas coisas, né, qual o público-alvo? Para aqueles que são os estudantes da doutrina espírita, né, Tico, que tem ali por interesse conhecer, né, os estágios evolutivos do princípio inteligente. Então, todo o material que é trazido para nós, André Luiz trouxe para alguns livros que têm aquela ideia de entretenimento,
como é o caso, por exemplo, de você ler os romances que ele psicografou, você pode ler como entretenimento ou você pode ler como estudo, que foi o que nós fizemos, né? Então você lê rapidamente, vê como é que ele passou ali em nosso lar, aquela coisa toda, aí de repente a gente passa e começa a analisar detalhes daquilo que foi passado e começamos então a generalizar esse conhecimento. E aí percebendo que os espíritos, então, todos os encarnados e desencarnados viveram processos semelhantes, claro, cada um ligado ali à sua própria condição. Mas o público-alvo é exatamente para aqueles que já atingiram, né, uma condição de compreensão desses ensinamentos mais profundos. O Dudu lembrou aqui, né, sobre os anelídeos das minhocas lá em cima, né, continuarão ajudando a Terra no humus preparado para o crescimento e alimento vegetativo. Esse é o processo, né? Não é que o povão fica fora, né, tipo, Teco, você não pode. Joana de Ângeles fala bastante sobre isso, já comentei, Dudu. O Joana de Ângeles fala bastante sobre isso, dizendo que você não pode diminuir o nível de conhecimento, porque você tem aqueles que não compreendem ainda, mas você tem aqueles que compreendem. Então cada um vai atingindo o seu próprio nível. Enquanto há aqueles que estudam, por exemplo, sobre a Arca de Noé, que estudam sobre Adão e Eva, há aqueles que estudam sobre a formação de corpos galácticos, né, pelo plano espiritual. Então, quer dizer, você tem que respeitar o estágio de cada um. Mas enquanto aqueles que não compreendem, que estão num estágio mais básico, outros estão num estágio um pouco mais avançados. É igual uma escola. Você não pode ignorar ali o universitário, porque você tem crianças que estão sendo alfabetizadas. No seu devido tempo, essas mesmas crianças vão estar no estágio universitário. Então, nós temos ali material para todos os públicos, né? Agora, o detalhe é que nós encontramos, mesmo assim, com essa diversidade de conhecimento, aqueles que têm aquela pretensão de dizerem que já sabem tudo. Não preciso estudar essas coisas porque eu já sei tudo. É um grande equívoco, né? Exatamente, Érica, né? Tudo no seu tempo, cada um ali alcançando o seu princípio. Ali o Dudu, então, lembrava, né, sobre ajudando no humus da terra, né, preparado para o crescimento e alimento vegetativo, né? Então ali a gente vê, né, como cada espécie tem ali a sua função dentro da natureza, embora nós ignoremos, né, a maioria delas, né? Qual é a função do pernilongo? Perguntaríamos, né? Qual é a função da barata? A barata nós sabemos que ela é um inseto, né, que trabalha ali no final da escala da cadeia alimentar, né, que são ali os que me fugiu o nome agora dessa última etapa, que são os decompositores, né? Então, sem os decompositores, isso seria um grande problema de acúmulo de lixo na natureza. A Sonja colocou, né, lendo sobre a evolução, até pode parecer simples, mas é bem complexo. Se nosso sofrimento é fruto das escolhas erradas que fizemos, posso afirmar que, no meu caso, estou na fase de larva. Não consigo entender o porquê do problema. Só um instantinho. Peraí. Não consigo entender o porquê de problemas que passo, né, mas me falta a compreensão de quais escolhas erradas fiz. Não é simples identificar onde estão os erros de situações complexas, por exemplo, né? Se sofro, errei, mas onde? Ainda tenho que caminhar muito. Não é. Você tem que caminhar muito, Sonja. Na verdade, todos nós vivemos hoje, no nosso presente, as consequências de escolhas do passado. Só que a gente estudando, então, sobre o esquecimento do passado, sobre a oportunidade de um novo início com mais liberdade no nosso presente, tendo a consciência da lei de causa e efeito, que traz para nós sempre a oportunidade de um aprendizado, muitas vezes que chegam com a dor. Então nós temos que fazer desse nosso momento, apesar das limitações, o momento de maior aprendizado para todos nós. Porque no futuro, se nós sabemos que o presente é consequência do passado, nós sabemos que o futuro também é consequência do presente. Então nós não sabemos, né? E vocês se lembram que eu também tinha essa curiosidade, né? Cheguei a perguntar aos amigos espirituais, né, se não seria mais fácil se nós nos lembrássemos das coisas para termos uma noção melhor do presente. Se eu passo por situação X ou situação Y, não seria mais fácil se eu tivesse consciência disso? Aí o espírito carinhosamente deu aquele tapinha nas costas e falou assim: você não procura muitas vezes esquecer coisa que você fez no presente? Imagina se você se lembrasse do seu passado.
Ou seja, né, nós teríamos ali uma avalanche de imagens negativas, imagens destrutivas, que com toda certeza nos traria ali aquela paralisação de culpa, de medo, de remorso. Então o esquecimento vem trazer para nós essa liberdade de ação de novo. Embora nós não nos lembremos dos detalhes, o que nós estamos vivendo como experiência já é a essência daquilo que nós criamos no passado. Então hoje nós temos que fazer com que esse momento seja, novamente, um momento de grande aprendizado para todos nós. Eu vou viver o melhor que eu posso, apesar das situações, porque eu tenho consciência disso. Porque é a lei de causa e efeito. Lá em cima a Dídima colocou, né, são obras, né? Tá, beleza, que fala sobre a evolução, né? A Dídima colocou, né, Joana nos pede para crescermos, né, estudarmos até conseguirmos compreendê-la. Sem esforço não avançamos, né? Então, na verdade, né, Dídima, esses textos complexos, esses ensinamentos mais complexos, são para nós ali pequenas provocações, né, que os espíritos vão nos oferecendo para nos impulsionar, para poder aprender cada vez mais, estudar cada vez mais, né? O Vilmar colocou para nós, né, o importante é entender que com tantas opções na área da literatura, né, e filosofias, possamos falar das nossas escolhas e respeitar as escolhas alheias, né? Quem consegue ter esse respeito já está no caminho da evolução, né? Quer dizer, né, fazer escolhas. Exatamente, então, o leque de opções que nós temos, né, é um leque muito grande, muito amplo. E cada um vai buscar aquilo que é do seu interesse e da sua capacidade. Porque até nisso nós encontramos uma questão de desequilíbrio. Porque muitas vezes a questão de interesse e de capacidade. Qual é aí a questão fundamental? Muitas vezes nós temos espíritos que têm ali uma capacidade, mas não têm interesse. Nós já estudamos sobre esses espíritos, né, que muitas vezes vivem ociosamente, alguns numa condição mais grave, como nós estudamos lá no livro O Céu e o Inferno, inclusive na última sexta-feira. Eu falei para vocês de alguns desses espíritos que ali têm uma grande capacidade, mas vivem ociosamente, não têm interesse de fazer. E outros que desejam aprender, mas não têm capacidade. Então nós temos ali um gráfico muito interessante. Desculpem, um gráfico muito interessante que mostra para nós que nós temos que viver com equilíbrio, mas é aquele equilíbrio sempre provocativo, não um equilíbrio cômodo. Ou seja, nós temos pessoas que não têm capacidade, mas têm interesse, e esses são estimulados a crescer, mas muitas vezes essa situação acaba gerando um certo estresse, porque a pessoa quer e não consegue, ela começa a ficar ansiosa, angustiada. Enquanto que outros têm grande capacidade e têm pouco interesse. Esses acabam entrando no tédio. Então, na verdade, o nosso equilíbrio é, eu tenho uma capacidade e eu vou buscando aprimoramento, vou aprimorá-la cada vez mais. Então, essa busca contínua por conhecimento, respeitando os nossos limites, é parte de um aprendizado muito importante para nós. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, sem críticas, né, sem apontamentos, mas o importante é, né, o que nós estamos fazendo com a capacidade que nós temos hoje. De que forma é que nós estamos aproveitando essa capacidade, né? O Braz lembrou ali, né, uma vez fiz uma autorregressão, consegui, mas não faço mais nunca, né? Pois é. O esquecimento do passado vem exatamente com esse objetivo, de fazer com que nós tenhamos liberdade. Algumas vezes essas revelações chegam para nós de um modo pontual, mostrando para nós ali detalhes que são importantes, mas é importante a gente esquecer. André colocou, né, ainda mais porque nos lembramos mais dos péssimos momentos do que nos bons. Então não vale a pena, né? Para muitos, né, existe essa necessidade de saber o porquê das coisas. Mas a pergunta é, né, será que nós estamos prontos para isso? Então a gente vai confiar exatamente na natureza, com letra maiúscula, que representa exatamente a inteligência de Deus. O Tita colocou, né, olhe muito para as intenções nas ações, né? Mas é sempre assim mesmo, né? Deus nos julga pelas nossas intenções. Mas mesmo assim a gente tem que olhar sempre para nós, né? Porque muitas vezes o outro faz, mesmo enganando a si mesmo, enganando os outros, mas ele está fazendo parte ali de um processo de aprendizado. Vamos em frente, meus amigos. Então, tá. Então vimos aqui que a criança, então, seguindo ali o comportamento da larva, ela vai então se desenvolvendo gradualmente
acompanhando os estágios que ela vai vivendo até o momento em que ela começa a conquistar a sua própria independência. Depois aqui, metamorfose do inseto. Flávio colocou ali antes, né? Ontem, em A Força do Espiritismo, né, aquele trabalho feito pelo espiritismo.net, lá no nosso canal do YouTube, todos os domingos às 15 horas, né, sempre com a história de uma personalidade que contribuiu para fazer com que o espiritismo se desenvolvesse aqui no nosso país, né, e no mundo todo, né. Ontem, em A Força do Espiritismo, quando a expositora falou das experiências de Emílio Miranda com regressão de memórias, falou claramente que nem todos nós temos estrutura psíquica para suportar essas revelações. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, trazendo um exemplo prático, eu vivo uma situação dramática, e eu tenho ali a minha situação dramática envolvendo a minha família. E eu pergunto, o que eu fiz para poder merecer isso? Aí me mostra que a minha situação dramática diz respeito a ações negativas que eu proporcionei para as pessoas com quem eu convivo. Pode chegar um momento em que eu não tenho nem coragem de olhar para elas. Tamanha a culpa que cai sobre mim. Então, na verdade, a gente coloca, né, se o esquecimento do passado existe, é porque nós não temos condições realmente de lidar com essas escolhas. Lembrando que muitas vezes, enquanto hoje nós fazemos pequenas escolhas erradas em ações assim do cotidiano, muitas vezes nós trazemos para essa nova existência situações que no passado foram capitais, definiram a trajetória das nossas vidas e da vida das pessoas. Não é simplesmente uma escolha errada do caminho. Muitas vezes pessoas mataram ou morreram por causa dessas escolhas. E será que nós estamos prontos para olhar para esse passado? Para levantar esse véu? Como lembra ali o título do livro do Chico, né? Por detrás do véu de Ísis, exatamente olhar ali o nosso passado espiritual. Então, muitas vezes nós temos essa ansiedade, mas temos que ter equilíbrio, né? A Sonja lembrou aqui, né? Acho que não só em vidas passadas, mas muitas vezes é difícil saber as escolhas erradas que fazemos nessa vida mesmo, né? Hoje nós temos um pouco mais de discernimento, né, Sonja? Existe um alerta na nossa consciência que ele sempre nos chama atenção. Toca ali aquele pequeno alarme, né? Aquele giroflex fica girando ali com aquela luzinha vermelha dizendo, cuidado, presta atenção. E aí se nós pensarmos assim, a gente vai claramente, né? Será que eu teria coragem de dizer claramente para todo mundo que eu fiz aquilo? Se eu não tiver coragem e não for possível dizer aquilo para todo mundo, significa que tem alguma coisa errada. Então a nossa consciência aponta, sim, quando nós estamos ali num caminho perigoso. Mas mesmo assim, às vezes a gente ignora e vai pelo impulso. E depois vem o arrependimento naturalmente, né? Vamos em frente. Metamorfose do inseto. André Luiz vai trazer para nós aqui uma descrição bastante interessante sobre a forma em que acontece a transformação de um inseto durante esse período de metamorfose. E ele vai fazendo uma comparação sobre a metamorfose que a alma sofre, principalmente no momento da desencarnação. Nós já estamos começando aqui agora a entrar nessa fase de desencarnação e entender a metamorfose do inseto como ali uma ilustração da metamorfose da alma, quando passa de um estágio para outro. Vamos a ela. A larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois da derradeira mudança de pele é que se torna pulpa. Então a gente vê que a larva vai crescendo, se desenvolvendo, vai aumentando o seu tamanho pela alimentação que ela vai obtendo e tudo mais, né? Quando ela atinge um determinado nível, é a hora dela se fechar nela mesma. Em semelhante estágio, acusa a progressiva diminuição de atividade até que não mais suporte a alimentação. Ou seja, na pulpa, ela não se alimenta mais, então o corpo dela vai passando por profundas transformações. Cada inseto apresenta ali características próprias, né? Na forma como isso acontece, o tempo que isso leva. Então é bem interessante, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Aedes aegypti, que durante muito tempo, né, a mídia divulgava, especialistas explicavam como acontece, do ovo ao inseto 10 dias. Então ele vai levando ali vários momentos, né? Então, por exemplo, nesse momento de pulpa,
de 2 a 3 dias é que aquela larva passa à condição de um inseto, propriamente dito. Né? Então a gente vê assim que são processos bem interessantes. Em semelhante estágio, acusa progressiva diminuição de atividade, até que não mais suporte a alimentação. Esvaziam-se-lhe os intestinos e paralisam-se-lhe os movimentos. A larva protege-se, então, no solo ou na planta, preparando a própria libertação. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, encrisalidando-se, segundo a espécie, em fios de seda, por ela própria constituídos, com a secreção das glândulas salivares, agregados a pequeninos tratos de terra ou a tecidos vegetais, formando desse modo o casulo em que repousa, durante certo tempo, fixado em alguns dias e até meses. Na posição de pupa, o impacto das vibrações de sua própria organização somática sofre essencial modificação em seu organismo. Mais uma vez aqui, antes de continuarmos, quando ele fala sobre organização psicossomática, as vibrações da sua própria organização psicossomática é a mente daquele princípio inteligente que começa então a impulsionar essas modificações. A mesma coisa acontece conosco também. A gente tem pouca informação sobre isso, e talvez ali lá no Missionários da Luz, se eu não me engano, André Luiz apresenta para nós a reencarnação de Segismundo. Bom dia, Cléo. A reencarnação de Segismundo, e fala um pouco sobre a redução perispiritual, a aproximação, né, a própria fecundação, né, do óvulo, quando então a mulher começa a se preparar para receber o espírito nesse processo de gestação e tudo mais, e depois tem o nascimento. Mas é muito pouco se falado sobre a intensidade do trabalho mental daquele princípio inteligente. Porque embora ele esteja com aquela redução perispiritual que é descrita para nós por André Luiz, o espírito não fica inconsciente. Pelo contrário, a sua mente trabalha intensamente, porque é ela, através desses impulsos inconscientes e automáticos, que começa então a fazer com que o perispírito contribua para o desenvolvimento do corpo humano, do corpo físico. E aí então nós teremos características, nós teremos ali formas, muitas vezes um espírito que traz, por exemplo, no seu corpo físico, no seu corpo psíquico, limitações que vão impressionar o perispírito, que por sua vez vão causar no corpo físico uma pequena deformidade. Então a mente, nesse caso, ela trabalha de uma forma quase que convulsiva, tamanha a intensidade das energias e das vibrações que vão acontecendo naquele momento. Só que nós achamos que o espírito está dormindo e que as coisas vão acontecendo de uma forma mecânica. E na verdade não. São impulsos vibracionais, como é colocado para nós aqui, impacto das vibrações de sua própria organização psicossomática. E aí então esse inseto, nesse caso, na posição de pupa, sofre essencial modificação em seu organismo. Modificação que, no fundo, equivale a verdadeiro aniquilamento da estólise, ou seja, né, o corpo físico do inseto começa a se degenerar, o tecido começa a se desfazer, começa a sofrer transformações importantes, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno da histogênese. A gente lembra que histo, com H, significa tecido. Então, a estólise é a degeneração desse tecido e a histogênese é a formação de um novo tecido. Então, ao mesmo tempo que nesse período do casulo ele começa a desmanchar o seu corpo, automaticamente começa a gerar um corpo novo, com características diferentes. Basta a gente fazer uma comparação clara entre a lagarta e a borboleta. Aquele corpo da lagarta se transforma numa borboleta. E aí depois ele coloca, né, valendo-se dos tecidos que perduraram. Então aqueles tecidos que são mantidos passam então a se tornar a base dessa transformação. Vamos acompanhando esse raciocínio dentro da biologia, que nós vamos entender isso
no processo de desencarnação, que é bem interessante, hein? A histólise, ou seja, essa degeneração do tecido, que se efetua por ação dos fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo, nos tubos de Malpighi, né? Os tubos de Malpighi, eles são tubos excretores, né? Por exemplo, né? Na aranha, no escorpião. Então, aparelho digestivo, tubos de Malpighi, com reduzida atuação no sistema nervoso e circulatório. Então, no sistema nervoso e no circulatório, essa histólise acontece de um modo muito sutil. Já nos músculos e aparelho digestório, e nesses tubos de Malpighi, acontecem transformações maiores. Então, só para a gente mostrar quais são ali as mudanças que vão acontecendo. Pela histogênese, que é a formação de novos tecidos, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação, até que se convertam, qual obedecessem a processo involutivo. Então é como se os músculos voltassem àquela condição original das células. Em células embrionárias fusiformes, então são aquelas células compridas, né? A forma fusiforme é aquela forma em que você tem a parte central mais encorpada e as pontas mais afinadas. Se pegarmos, por exemplo, um golfinho, ele tem uma forma fusiforme. Tem um bico, tem a cauda e tem um corpo mais ali arredondado no meio, né? Então o músculo começa a tomar esse formato, como se fosse ali nós pegarmos um elástico, né? E puxarmos ele deixando ali aquela parte central um pouco mais gorda. Então essas células começam a tomar esse formato. Com um núcleo exclusivo, ou mioblastos, que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos típicos. Então ali, cada órgão então sendo formado com esses tecidos. Somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto integralmente renovado abandona o casulo, revelando-se por falena leve e ágil. Falena aqui é uma espécie de borboleta, né? Nesse caso ele está pegando a borboleta como exemplo. Com o sistema bucal transformado, como acontece na borboleta de tipo sugador, na qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. Aí vocês se lembram, né, de uma lagarta, tem aquela boquinha voraz, né, para devorar ali uma planta, mas depois que ela vira borboleta, vem então aquela trompa, porque ela suga o mel. Olha que transformação ali. O mel não, né, o néctar, né? Então ela sai daquela boca voraz para aquela trompa delicada. E é o mesmo ser, é o mesmo inseto, né? Entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada e multicolor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos 3 aspectos fundamentais da sua existência, de larva, ninfa e inseto adulto. Então, esse pequeno relato de André Luiz mostra para nós esse profundo processo por que passa aquele ser inicial que veio com ovo, larva, pulpa e depois o inseto. Agora vamos para a histogênese espiritual. Se a histogênese é a formação de novos tecidos, nós veremos aqui, e André Luiz coloca entre aspas, histogênese espiritual, e ele vai relatar para nós que é exatamente por falta de uma expressão melhor, de que modo que o espírito passa por essa transformação quando ele sai da vida material e retorna à vida espiritual. Então, guardado esse relato de André Luiz como ilustração para nós, vamos agora falar de nós, seres humanos aqui nesse princípio. E na verdade não apenas nós, né? Todo princípio inteligente que desencarna passa também por esse processo, cada um com a sua complexidade. Um dia nós teremos um livro, um relato, que vai dizer para nós como acontece a desencarnação de um cachorro, por exemplo. Porque quando nós vemos, né, um relato de Voltaire, de Irmão Jacó, quando a gente vê aqui o próprio André Luiz trazendo relato para nós de desencarnação,
a gente tem uma ideia. Mas como é que acontece com o animal? É algo bastante curioso, né? Mais para frente, né, assim nós esperamos, que os especialistas da área da biologia, da zootecnia, da veterinária, vão se dedicar a esse entendimento dos processos espirituais de encarnação e de desencarnação dos animais. Vamos ver, né? Quem viver, verá. E quem não viver aqui também, verá do outro lado, não tem problema. Histogênese espiritual. Assim também a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea, não obstante apresenta-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude ou da caquexia, por intervenção da enfermidade, é que se habilita a transformação mais profunda. Ou seja, começa a criança, vai evoluindo no jovem, no adulto, vai chegando ali na fase mais avançada da vida, quando vai tendo então o esgotamento da força vital, aqui naturalmente André Luiz coloca para nós aqui um percurso em que o indivíduo vive até ali o fim da sua existência de uma forma natural, sem qualquer interrupção de um acidente ou qualquer outro tipo de situação que interrompa esse processo natural, né? Então, ele vai tendo o esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude, que é o envelhecimento, ou da caquexia por intervenção da enfermidade, ou seja, quando então uma doença começa a fazer com que venha aquela debilidade, fazendo com que o indivíduo desencarne. Então, ou ele vai chegando no fim da vida por causa desse esgotamento natural da idade, ou porque uma doença acelerou esse processo. Então, é nesse período em que o princípio inteligente se habilita a uma transformação mais profunda, saindo do mundo físico e indo para o mundo espiritual. Nesse período característico da caducidade celular, ou seja, do envelhecimento das células, ou da moléstia irreversível, que são aquelas doenças terminais, né, que lamentavelmente nós vemos, né, nas nossas famílias, na nossa sociedade e tudo mais, demonstra gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Observem a comparação que André Luiz fez com aquela larva que entrou naquele estado de acrisolamento dentro de um casulo, em que ele já não se alimenta mais, o corpo dele não aceita mais a alimentação, para que possa haver a histogênese, né, aquela mudança do seu corpo físico, com a degeneração de alguns tecidos. Quando chega nessa fase final da vida, nós percebemos que as pessoas começam a ter dificuldade para se alimentar. Não conseguem mais se alimentar com o mesmo vigor. Então sai, por exemplo, daquela alimentação farta, aquela alimentação pesada, e começa a tomar aqueles caldos, aquelas papas, aquele alimento mais leve. Por que isso tudo? Porque o corpo já não aceita mais. Exatamente porque o processo metabólico já não é mais o mesmo. Então isso acontece biologicamente como parte também de uma transformação, até mesmo para o princípio inteligente. Pouco a pouco declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Então quando começa a chegar ali naqueles momentos finais da existência física, começa então ali a vir, né, uma imobilidade, uma falta de atividade cada vez mais intensa, até o momento em que há de fato a desencarnação. Por isso André Luiz coloca: protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, ou seja, né, fica ali deitado na cama, preparando o trabalho libertatório. E aí então a mesma coisa que acontece com a larva, que entrou na condição de pulpa e deixa de se alimentar, as atividades metabólicas começam a diminuir, apenas aquela transformação natural de histogênese, de histólise e histogênese vão acontecendo, fica ali imóvel até o momento em que ela começa a se libertar. Olha que interessante a comparação que André Luiz fez, então. Né? Rapidamente aqui, deixa eu ver, André colocou nesse caso a histogênese, a desencarnação ou a encarnação. A histogênese, gênese significa origem, né? Então, assim, é a origem de novos tecidos, e a histólise é essa mudança, né, essa transformação dessas células.
ou desses tecidos. Dudu colocou para nós ali, né, a histogênese é a transformação de um tecido velho para o novo, ou seja, é do velho para o novo, enquanto que a histólise é aquele tecido atual que vai se degenerando, que vai se desgastando, né, se decompondo, e é através de um processo de fermentação. É como se ele fosse se desfazendo. E a histogênese, ele vai se formando de novo. Saindo do modo chão ao modo voo, no caso da borboleta, e outros insetos na semelhança, né? Exatamente. Continua André Luiz, olha só como ele coloca agora. Então, primeiro, se preparou, protege-se desde então, no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho libertatório. Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a afeição da crisálida, né? Como se fosse ali a crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções de sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Então, esse parágrafo aqui ele é fundamental para o nosso entendimento quando se fala sobre desencarnação, que geralmente a gente não acompanha isso nos relatos, né, que fala que o espírito fica ali preso nos fios dos pensamentos e tudo mais, mas aqui André Luiz acho que ele foi um pouco mais explícito e ele clareou um pouco mais a nossa ideia. Então acontece essa mumificação, essa cadaverização, quando há de fato a paralisação do funcionamento das funções do corpo, e o espírito começa então, como acontece com a larva, que começa ali a tecer aqueles fios de seda, que tem ali, né, tanto a saliva como misturado com outros componentes, né, para formar aquela crisálida, aquela capa que ela fica ali presa, né? Basta a gente lembrar das crisálidas das borboletas, do bicho da seda e tudo mais. No caso do espírito, ele começa a formar aquele casulo em volta dele, só que com os fios do pensamento. É aí que a gente vai então entender esse casulo de força mental que vai proporcionar para o espírito, no momento da sua desencarnação, um estado de calma ou um estado de profunda perturbação. Porque é exatamente ele que coloca para nós. Tecido com suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções de sua própria mente. Então, como lembra Raul Teixeira, né, tal vida, tal morte. Nesse tal vida, tal morte, aquilo que o espírito viveu, em que seu pensamento ficou concentrado, muitas vezes materializado, muitas vezes presos no vício, muitas vezes presos na culpa, em ideias que são ali reflexas do seu modo de viver, é envolto nesse tipo de fio que o espírito retorna ao mundo espiritual. E aí, dependendo da forma como ele acumulou conhecimentos e acumulou valores que fazem com que ele se afinize com essa nova realidade espiritual, porque é como se ele saísse do mundo material e entrasse num ambiente completamente diferente. Se o seu estado psíquico for afim com esse novo ambiente, ele começa a se harmonizar com mais facilidade. Se ele tiver ali um pensamento diferente desse novo plano mais sutil, ele vai sofrer por falta de afinidade. Deixa eu pensar aqui, uma comparação bastante simples. Para nós que vivemos aqui no Brasil, que temos uma temperatura que é alta, né, de 30 graus, 35 graus, uma temperatura média de 30 graus, colocamos assim, e de repente nós somos convidados a viver na Sibéria. E isso vai acontecer de hoje para amanhã. Como será a nossa adaptação no inverno que beira a 50 graus negativos? Nós vamos sofrer ali de todos os tipos de para dormir, para comer, para tomar banho, para se movimentar, para sair para a rua, porque essa mudança climática para nós é muito impactante. A mesma coisa acontece com relação à alimentação. Uma criança que começa a se alimentar com uma alimentação muito leve, à base de vegetais, caldos e tudo mais, você não pode oferecer para ela uma comida pesada, como no caso de uma lasanha ou de uma feijoada. Porque isso vai chocar o seu aparelho gastrointestinal e vai provocar nela diversas reações. No campo mental, se você sai do mundo físico
condicionado com ideias de posse, com ideias de vício, com ideias de culpa, como eu comentei com vocês. Não que o espírito seja um espírito mau no sentido da sua ignorância, no sentido das grandes perturbações, mas pelo fato de simplesmente ignorar o mundo espiritual. Era uma pessoa boa, mas ele adorava ali o seu modo de viver, ele adorava a sua família, ele adorava ali o seu emprego, adorava as suas posses. E aí você fala assim, olha, eu vim te avisar que você vai morrer. E ele vai desesperadamente dizer, não, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Então, o seu estado mental é um estado de aversão a essa nova realidade. Por isso, então, o espírito vai sofrer esse choque. Conforme ele vai se preparando durante a vida, compreendendo que a vida material é temporária, compreendendo que nós somos espíritos imortais, que o corpo é somente um instrumento, que as nossas ações devem ser sempre ações construtivas e positivas, que proporcionem o bem, que você vive com o amor como base fundamental das suas ações, essas ideias já nos colocam em afinidade com esse novo plano. Daí, então, a adaptação é muito mais fácil. Percebam, então, que quando se fala, mais uma vez lendo esse trecho, que eu achei que ele é muito valioso, que o espírito, então, envolvendo-se no imo do ser, com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com suas próprias ideias reflexas dominantes, ou secreções de sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Decênios são décadas. Ou seja, a realidade que nós criamos é a realidade que nós vivemos. E cabe a nós, então, nesse processo de aprendizado aqui durante a nossa jornada terrena, saber viver. Como diz ali o rei, né? É preciso saber viver. E esse preciso saber viver significa nós termos como referência, termos o mundo espiritual como referência, não o mundo material. Então aqui, deixa eu ver, André colocou, né, me lembrei do pai de um amigo que ficou nesse processo por 17 anos, muita tristeza, né? E nós temos, inclusive, né, os relatos ali do livro de Manuel Filomeno de Miranda, assim como André Luiz, que nós vimos ali no livro... foi no livro Os Mensageiros, se eu não me engano, quando ele então fez aquele estágio naquele posto de socorro, que encontrou ali milhares de espíritos inconscientes. Alguns profundamente inconscientes, outros mais superficialmente, inclusive André Luiz foi convidado, né, a sondar o pensamento de uma senhora que já se encontrava num estágio mais sutil, mais superficial de sono, e ele pôde ver que ela continuava brigando com o marido, que eu não me lembro se ela assassinou ou se ela foi assassinada, mas ela continuava brigando aquela realidade. E enquanto que Manuel Filomeno de Miranda, quando ele foi visitar naquelas instituições que ele chamava de nosocômio, que na verdade eram hospitais, ele foi convidado também a visitar um paciente que se encontrava numa condição de quase exatamente os que dormem. Exatamente, Flávio. Então, ele foi um paciente que se encontrava numa condição quase que ovoide. E aí, então, ele foi orientado a fixar o seu pensamento na mente daquele indivíduo, e ele vivia uma realidade como se fosse uma tempestade, mas ele se encontrava quietinho. Algumas vezes o espírito apresentava alguma convulsão, aquele chacoalhar, porque dentro da sua mente, ele então vivia a sua própria realidade, como foi orientado André Luiz, cada um vivendo a sua realidade. Porque eles criaram em torno de si esse casulo tecido por esse fio do pensamento. Olha que bacana esse esclarecimento que André Luiz traz, e como traz para nós uma visão muito mais clara dessa realidade nesse processo de desencarnação. Cada um leva consigo esse casulo que criou com suas próprias ideias. O Brás colocou ali, né, nesse isolamento eu saio das ruas da minha cidade. Quando percebo que estou sem máscara, fico em apuros, né? Demoro a perceber que estou no corpo espiritual, né? Pois é, né, Brás? Dudu colocou, né, eu resisto ao meio de vida quando a mudança é relativamente alta. A estrutura do novo não aguenta o início, mas acaba reagindo e trazendo adaptação no lugar a ser trocado, né? Mensagem chega, Dudu? Então, colocando para nós aqui, né? Eu resisto ao meu meio de vida. Não? Beleza.
Então, quer dizer, então esse período de adaptação ele é muito relativo de espírito para espírito, de acordo com a realidade que ele vive interiormente. Depois ele continua aqui, para finalizarmos, né, o nosso estudo de hoje. Rapidamente. Beleza. No ciclo de cadaverização da forma somática, então, ou seja, o corpo físico, né, começa então a entrar nesse ciclo de cadaverização, sob o governo dinâmico do seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, correspondem à estólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. Ou seja, o espírito leva elementos do seu corpo físico como numa forma fluídica desse citoplasma, que a gente lembra, né, o ectoplasma, por exemplo, né, nós temos estudos que estão tentando encontrar ali se acontecem dentro do... qual é o nome da organela? O citoplasma está no... Como é que chama ali, o centro de força da célula? Me fugiu o nome, gente. Eu falo o tempo todo disso. Vou lembrar, vamos lá. Então, nesse caso, né, essa produção dessa substância, ela então acompanha o espírito ali, impregnando, nesse caso, né, o seu perispírito. Então ele leva também esses elementos. E diz para nós aqui, né, a estólise, ou processo destrutivo na reencarnação, resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que, alentados em níveis de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e dos aparelhos de nutrição, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. Então ele faz aqui uma comparação do que acontece na matéria e do que acontece também no corpo espiritual. E, finalmente, pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham, em definitivo, de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendessem a processo involutivo, ou seja, né, começa a voltar... Mitocôndria, obrigado, Sonho. Exatamente. Então, as mitocôndrias, né, então o estudo vem exatamente disso. As mitocôndrias como sendo ali o centro de força e que produzem esse ectoplasma. Então a célula já não existe mais, mas existe ali aquela substância que é levada no perispírito. Então ainda tem bastante coisa para se estudar sobre isso, né? Nós conhecemos muito pouco. Mas ele coloca então, né, que esse processo involutivo, a condição de células embrionárias multiformes, que se dividem através da cariocinese, que é aquela divisão celular, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Então, o corpo espiritual, que traz aquele formato, que traz aquelas características, é resultado do condicionamento da mente e também da influência do corpo. Tanto é assim que nós observamos, no caso de muitas vezes não, né, na desencarnação, alguém que desencarna, por exemplo, com um estado avançado de idade, você assume naturalmente as características do corpo físico, né, do envelhecimento, cor de cabelo, a forma como o corpo se comporta, né, a pele mais enrugada, o corpo ali apresentando uma certa fragilidade, e o espírito então volta ao mundo espiritual como sendo essa mesma pessoa. E somente com o passar do tempo no plano espiritual, através da renovação dos seus pensamentos, ele começa a assumir ali uma impressão, vamos dizer assim, mais saudável. Então ele mantém aquela aparência de maturidade, mas é uma maturidade renovada, rejuvenescida. Não é porque ele desencarna na velhice que ele chega no plano espiritual que o seu melhor formato, digamos assim, é de um jovem, de uma criança. Na verdade, ele vai manter a mesma maturidade, mas essa maturidade agora em equilíbrio, porque ele guarda, claro, o condicionamento
do modo como ele se vê, né? E é mesmo, e de fato, né, por isso que André Luiz fez essa comparação dessa histogênese espiritual, né? Então o espírito leva consigo as impressões que o corpo físico deixou. A mesma coisa acontece com alguém que desencarna com uma doença que afeta o corpo físico, muitas vezes ali com uma deformidade, com uma mutilação, com qualquer outro tipo de situação, o espírito então leva consigo essas impressões, porque ele registra na sua mente também aquilo que o corpo físico manda como mensagem. A mensagem nesse sentido eu tenho essa aparência, eu tenho esse formato, e o espírito se condiciona a isso. Quantas pessoas que chegam, por exemplo, no plano espiritual, depois de uma desencarnação, de um acidente que trouxe mutilações, ele chega no plano espiritual com as mesmas mutilações. Até que ele começa, então, a passar essa renovação mental, para que ele possa, então, fazer com que seu corpo físico retome aquela condição de perfeição. Então isso é muito interessante, porque a gente pensa assim que basta apenas você chegar no mundo espiritual que tudo se resolve. E na verdade não, é o contrário. O espírito, a partir dos impulsos da sua mente, que é exatamente isso, né, Dudu? Que o perispírito ele assume aquilo que a mente conduz, que é aquilo que a mente impulsiona. E é então que tem espíritos que têm mais facilidades ou menos facilidades, entrando mais uma vez naquele processo, de acordo com a sua adaptação no plano espiritual. Nós, como sendo estudantes da doutrina e tendo essa consciência, nós imaginamos que, teoricamente, nós facilitaremos esse processo pelo fato de entendermos tudo isso. Mas a gente lembra, o fato de ser espírita não quer dizer que você aceite deixar para trás as pessoas que você ama, aquilo que você conquistou, as ideias que você alimentava. Mas pelo menos na teoria dessa parte técnica, nós temos essa compreensão que o pensamento gera a realidade do espírito. Nós estamos aqui condicionados a uma realidade. No plano espiritual, essa nossa realidade vai se transformando. Quanto mais próximos dela nós estivermos, mais fácil será esse processo. Ou seja, né, vimos aqui a viagem que isso proporciona para nós. Né? Sim, né, o Tico Teco, quem fala bastante disso é a Dona Ivone, no livro Memórias de um Suicida, e em outros livros também que ela comenta, que ela fala que aqueles, por exemplo, né, os suicidas, que se jogam na frente dos trens, de carros, que passam por aquela mutilação toda, ou mesmo aqueles que passam por acidentes gravíssimos, de acidentes aeronáuticos, acidentes de desabamento e tudo mais, em que o corpo fica completamente deformado, o espírito, então, o perispírito, assume a princípio aquela condição para muitos. Para outros, pelo fato de estarem mais espiritualizados, tem ali aquela oportunidade de terem o pensamento já renovados e já estão, digamos assim, protegidos dessa influência da matéria. Mas pelo fato de nós olharmos para o mundo hoje e percebemos que a matéria é a nossa única realidade e que a questão religiosa é apenas ali um hábito, uma educação, nós teremos uma certa dificuldade nessa adaptação. Mas essa dificuldade pode ser maior ou menor, de acordo com a predisposição e com a facilidade que o espírito proporciona para essas mudanças. A larva da menina viraria uma bela borboleta, colorindo seus pensamentos e a sua consciência. Toda mudança é princípio de nova formação do ser espiritual. Né? Então, é exatamente essa a realidade que a gente vai encontrar também. Né? Então é isso, meus amigos. Né? Fechamos aqui esse nosso encontro de hoje. O próximo item aqui vai ser desencarnação do espírito. Né? Deixa eu ver aqui o tamanho. Tem desencarnação do espírito e depois continuação da existência. São esses dois itens para finalizarmos esse trabalho de agora. Né? É porque, sabe o que acontece, Angelina? Nós saímos daquela parte de muitos nomes e tudo mais, né? Hoje a gente ainda deu uma esbarrada nessas teorias, né? Mas agora a gente entra no campo do espírito. Então ele acaba ficando mais fácil de nós assimilarmos, né? Por serem ideias não tão técnicas, mas muito mais agora, muito mais fáceis de nós imaginarmos, né? De nós visualizarmos, até pelo conteúdo que nós já estudamos, né? Em outras obras. Então, na verdade, agora a gente vai encaixar essas orientações de André Luiz para essas realidades que nós já vimos anteriormente em outros